Bom dia galera, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados, bom dia meus caríssimos alunos, bom dia meus queridos alunos do canal Educação, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E aí galera, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, as nossas aulas são semanais, né? Elas ocorrem às sextas-feiras, os dois últimos horários. E aí, olha só como a semana passa rápido, né, gente? No instalar de dedos, nós estávamos na semana passada, na sexta-feira passada, ministrando a nossa primeira aula, né, deste semestre, deste segundo semestre letivo. E aí agora nós já estamos na nossa segunda aula, tá? Ou melhor, no nosso segundo encontro, né? Já que nós temos duas aulas semanais. Vocês sabem que na última aula nós trabalhamos, né? Com certeza, como vocês são bons alunos, vocês devem recapitular, revisar em casa. Então vocês devem lembrar que nós trabalhamos um conteúdo referente ao continente asiático, né? Nós destacamos aspectos físicos e a regionalização do continente asiático. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre a Ásia, mas hoje nós vamos destacar características humanas, né? Características populacionais, diversidade cultural, ok? Este é o nosso conteúdo de hoje. Tudo tranquilo, galera? Podemos partir para o nosso slide? Vamos lá? São duas aulas, mas duas aulas passam rápido, né? Vocês vão ver aí como já nós já estamos, né, nos despedindo e anunciando a próxima aula, né, da próxima, ou seja, na próxima sexta-feira. Então vamos aproveitar o tempo aí o máximo possível, não é isso? Então vamos lá, vamos partir para o nosso slide. Olha, gente, como vocês podem observar, né, o nosso slide aqui inicial, nós temos breves informações, né, sobre a nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, né, nós vamos trabalhar a Ásia, né, e aí dentro, né, dessa temática nós vamos destacar a leitura, a elaboração de mapas temáticos, né, e formas de representação. A data de hoje, né, é o dia 12 de agosto de 2022, né? Sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Roteiro da nossa aula, né? O nosso itinerário a ser seguido hoje, né? Leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas, né? E aí nós vamos estudar, né, a Ásia, colonialismo, imperialismo, informações territoriais, tensões e conflitos, tá? Os objetivos da nossa aula, galerinha, é destacar a evolução da apropriação política e econômica do continente pelos europeus, né, que exploraram as riquezas segundo seus interesses geopolíticos, né? E, além deste objetivo, nós vamos caracterizar as relações de tensão e conflito motivadas por diferenças étnicas, religiosas, sociais, econômicas e políticas existentes entre os países asiáticos, né? E que geram, em muitos casos, transformações territoriais e de fronteiras ao longo da história. O nosso primeiro tópico, né, como vocês estão observando, nós vamos destacar aqui a transitoriedade das fronteiras na Ásia. Olha só o título, né, já nos dá uma dica. Transitoriedade, né, isso já nos leva a crer, né, que a área onde está o continente asiático, ela ao longo dos tempos, né, ela vem passando por modificações, por alterações políticas, né, ou seja, movimentações de fronteiras. Então isso nos faz imaginar que países estão sendo criados, outros estão deixando de existir, territórios de determinadas áreas estão sendo incorporados a outros, tá? Então, observe aí que o título já nos dá uma dica, né? A transitoriedade das fronteiras na Ásia, né? Então, olha só, observa-se que há uma transitoriedade na definição de fronteiras, né, entre os países. Diante disso, cabem duas perguntas, né? Então, olha só. Será que no futuro o mapa político da Ásia
continuará igual ao de hoje? É uma pergunta, né? Será que no futuro o mapa político da Ásia, né? O mapa político que nós, da última sexta-feira para cá, né, estamos observando bastante, né, esse mapa político da Ásia, esse que vocês estão vendo aí na tela. Então, será que no futuro o mapa político da Ásia continuará igual ao de hoje? Olha, é bem provável que não. Por quê? Porque dentro do continente asiático há uma diversidade étnica muito grande, né? Inclusive com grupos étnicos que vivem dentro de um mesmo território, ou seja, de um país, e que não se dão muito bem, né? Grupos étnicos, né, que desejam se emancipar, que desejam parte daquele território e constituir um novo país. Então é bem provável, né, que no futuro esse mapa político da Ásia, né, ele vai continuar nessa transitoriedade, ou seja, ele vai sofrer modificações, tá? Será que muitos povos, né? Vou destacar aqui com outra coisinha, olha só. Será que muitos povos que vivem em territórios que historicamente lhes pertencem, mas que estão sob a tutela de um Estado que lhes nega a independência, vão se tornar livres para formar seus próprios estados? Olha só, nós observamos no continente asiático, como nós já destacamos inicialmente, que neste continente é um continente muito diverso etnicamente, muito diverso culturalmente, tá? E aí tem vários grupos, né, várias etnias que desejam independência, que desejam constituir seu próprio país, né, que desejam dominar aquele território no qual eles lutam, né, para adquirir independência, né? O próprio exemplo, né, de um grupo étnico que habita, né, o território asiático são os curdos. Os curdos estão espalhados, né, por vários países da Ásia, né, com destaque aí para o Irã, o Iraque, a Turquia, tá? E aí a própria Síria. E aí o que acontece? Esses curdos, eles desejam, né, a formação de um país, a construção de um país. Só que para isso, o que vai acontecer? O que necessita? Né? Necessita que esses países nos quais os curdos estão espalhados, né, como nós destacamos aqui o caso do Irã, do Iraque, né, da Turquia, há a necessidade, né, que esses países, né, cedam partes territoriais, tá? E aí onde está o problema, né? Ou seja, esses países não querem ceder de forma alguma, né? Inclusive reagem contra os curdos de forma bastante violenta, tá? Então aí é só um exemplo, né, de um grupo étnico que deseja independência e que vem lutando aí por independência, tá? Inclusive tem apoio de parte, né, da comunidade internacional, né? E além dos curdos, né, nós temos outros grupos, né, na própria Ásia que desejam, né, desejam constituir, formar um país, né, apesar de serem muito reprimidos, né, e apesar de sua situação ser mais, em termos de constituição territorial, já ser um pouco mais difícil do que o caso dos curdos, né, mas na China tem os uigures, né, que é uma etnia que habita o território chinês e que é bem diferente em termos culturais, é diferente da maioria, né? Ou seja, a maioria étnica que habita o território chinês são os Hans. E aí esses uigures, né, eles também desejam, né, uma independência, apesar do governo chinês reagir de forma bem, né, bem, vamos dizer assim, mais rigorosa, né? Bem mais rigorosa mesmo, com relação a essa minoria que habita lá seu território, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Gente, olha só, observando aqui o mapa ao lado, né? Como vocês podem observar aí, inclusive esse mapa vocês já viram no outro encontro, né?
Ou seja, esse mapa ele destaca a regionalização do continente asiático, né? E aí nós podemos observar que a Ásia ela é regionalizada, né, da seguinte forma, né? Nós temos a Ásia setentrional, né, que está ao norte, representada aí representado pela Rússia, né? Representado pela parte asiática da Rússia, né? A Rússia, por ser muito ampla, por ser muito grande, ela tem uma parte do seu território, né, no continente europeu e a maior parte no continente asiático, né? Nós temos o Sudeste Asiático, né? Como vocês podem observar, são todos esses países que estão representados por esta cor amarela, tá? São os países que constituem aí o Sudeste Asiático. Nós temos a Ásia Central, né? Essa porção verde verde mais escuro que você está vendo aí ao centro, que corresponde exatamente a países que no passado faziam parte da extinta União Soviética. Nós temos o Oriente Médio, né? O tão citado, falado nos meios de comunicação, o Oriente Médio, tá? Famoso aí pelo petróleo, tá? Muito falado, muito anunciado aí nos meios de comunicação em decorrência dos conflitos aí religiosos, atuação de grupos terroristas, tá? A própria questão palestinos e israelenses, né? Ou seja, né, o Oriente Médio ele se destaca, tá? Por esses dois pontos, né? Como nós destacamos aqui, a questão do petróleo e essa questão religiosa, né? E aí com destaque exatamente para esse conflito entre palestinos e israelenses. Nós temos também a Ásia Meridional, né? Onde você vê nessa cor lilás, são esses países aqui, olha só, que constitui a Ásia Meridional, tá? Nós temos a Índia, temos Bangladesh, o Butão, o Nepal, o Paquistão. E aí, finalizando aqui a nossa regionalização, nós temos o Extremo Oriente, tá? O Extremo Oriente nós lembramos muito do Japão, né? Pois é no Extremo Oriente, né? Nessa regionalização da Ásia, onde fica o território japonês, ou seja, no Extremo Oriente, assim como a China, assim como a Mongólia, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, tá? Então, essa é a regionalização, né, da Ásia. Esses são os países que constituem aí o continente asiático, né? Como nós já destacamos, o continente asiático, ele não só é o maior em extensão territorial, como ele também é o maior em população, tá? E em termos culturais, étnicos, é um religioso, né? É um continente bastante rico, bastante diversificado. Olha só, nós temos aqui dois mapas políticos, né? Um destacando o ano de 1937 e o outro destacando o ano de 1989. Tá? Então olha só, olha como era a Ásia. Observe aí meu aluno, meu bom aluno. Olha como era a Ásia em 1937. Observe, né? Após aí olhar por uns 2 minutinhos, 1 minutinho, observe a Ásia, tá? Em 1989, né? E veja, né, as mudanças que ocorreram neste espaço de tempo, né? Os países que surgiram, os países que deixaram de existir, tá? Então você, olha só, primeiro ponto que nos chama a atenção, né, nesse mapa que está à esquerda do seu vídeo, né? Nesse mapa que está à esquerda do seu vídeo, é exatamente, né, o fato do território asiático está dividido entre diversas potências europeias. Então, onde você vê a parte verde claro, significa dizer que ali é do Reino Unido. Essa parte mais laranja significa dizer que foi domínio, né, dos Países Baixos, né? Países Baixos, não esqueça, é a Holanda, né? O que nós, por muito tempo, conhecemos como Holanda, né?
A parte lilás, território da França. Esse verde mais escuro, território dos Estados Unidos. O marrom de Portugal. E aí, essa parte onde você vê barras vermelhas significa dizer que estava sob influência do Japão, ou sob influência japonesa. Então você vê que até 1937, né, vários desses países que vocês podem observar no mapa político aí de 1989 não existiam, tá? Você vê aí que a Ásia, em 1937, ela estava dividida, né? Como nós destacamos no próprio início do nosso conteúdo, né? Ou seja, ela era colônia, tá? Lembra que no início do nosso conteúdo nós falamos que iríamos destacar a questão da colonização na Ásia? Então você vê que na Ásia, né, muitos dos países que nós observamos atualmente, um dia foi colônia, tá? Um dia aquele território ficou administrado sob domínio de grandes potências, né, europeias, né? Com destaque aí para o Reino Unido, os Países Baixos, a França e além, né, no caso aqui da América, os Estados Unidos, tá? Lá na Europa também de Portugal e de países, né, do próprio continente asiático, como é o caso do Japão, né? Observe aí que tem uma área de partes aí da China que estava sob influência japonesa, tá? E aí, olha só, o exemplo aqui, no caso do Reino Unido. O Reino Unido, tá? Ele ocupou a área que atualmente é a Índia, a área que atualmente é Omã, né? Omã que fica lá no Oriente Médio, tá? Ocupou uma parte aqui que seria, no caso, Bangladesh, né? Essa parte que nós estamos destacando. Aí você vê no caso dos Países Baixos, você vê que eles dominaram a área que atualmente é a Indonésia, né? Observe aí que na época chamava Índias Holandesas, tá? No caso aqui dos Estados Unidos, né? Qual foi a parte aí? Você vê que os Estados Unidos dominou por um certo período, um certo tempo, a área que representa as Filipinas, ok? Portugal. Portugal, nós temos aqui uma pequena representação dentro do território indiano, né? Que no caso é Goa, né? Goa, né? Inclusive lá a população fala português, né? No caso aí na Índia. Além de Goa, nós podemos destacar também Macau, né? Lá na Índia. Macau lá na China, tá? Que também fala português, apesar de com o decorrer do tempo, né? Vi reduzindo, né? Ou seja, devido constante, né? Ou devido à aproximação mais da população com o atual país, né? No caso de Goa, a Índia, e no caso de Macau, a China. Mas lembre-se que essas duas partes da Ásia, né, eles tiveram influência aí de Portugal, tá? E aí uma dessas influências foi a língua, né, a língua portuguesa que ficou, ok? Então você vê no mapa político de 1989, comparando aí com o de 1937, você vê vários países, né, que surgiram, tá? Nós temos aí, olha só, que não tinha lá em 1937. Nós temos atualmente o Paquistão, né? Nós temos aí outro que nós podemos destacar, né? Nós temos a própria Indonésia, que não é mais Índias Holandesas, tá? Nós temos aí, que você não via lá em 1937, o Vietnã, o Camboja, a Tailândia, né? Laos, tá? A própria Birmânia, que em 1989 era Birmânia, mas atualmente, né, essa Birmânia é chamada de Mianmar, né? Inclusive nos últimos
2 anos para cá, 3 anos para cá, recebeu muito destaque devido ao problema humanitário envolvendo a população Rohingya, né? Que habita lá Myanmar e aí que vinha sofrendo muita repressão por parte da maioria budista, inclusive por parte do próprio Estado de Myanmar, tá? Olha aí, em 1937 nós temos essa área da Manchúria aqui, né, dominada pelos japoneses, que atualmente, que em 1989 não tem mais esse domínio, né? Então observe aí que são várias as modificações, tá, que ocorreu aí no mapa político de 1937 até 1989. Então você vê aí, você pode lembrar exatamente do início do primeiro do tópico que nós iniciamos, transitoriedade nas fronteiras, né? Então você vê que em menos de 100 anos, em menos de um século, né, houve muitas mudanças, né? Se você comparar de 1937 a 1989, observando aí os dois mapas, houve várias alterações, muitas mudanças. Gente, no slide seguinte, ó, nós vamos destacar agora no continente asiático, né, essa questão das tensões, conflitos e a intolerância, né, que há naquela área, infelizmente, não querendo estigmatizar, né, o continente, mas quando se olha para aquela área, lembra-se muito de grupos terroristas, né, lembra-se muito do radicalismo religioso, ok? E aí, a descolonização asiática, como também a da África e a formação de novos países, não representaram, tá, o fim de conflitos entre eles, né, como também no interior de suas fronteiras, tá? Então observe aí que há conflitos dentro dos países e há conflito entre determinados países, né? Observe aí que é uma área muito, né, delicada, né? Em alguns casos, os conflitos se transformaram em guerras de grandes proporções, né? Como a Guerra da Coreia entre 1950, né, e 1953, né? A Guerra do Vietnã, 1960 e 1975, e o eterno conflito entre árabes, palestinos, né? Árabes, palestinos e israelenses, tá? Que, diga-se de passagem, né? Dias atrás, né? Uma semana atrás, tá? Eles estavam num conflito mais intenso, né? Ou seja, mais acirrado. E eles já andam em constante conflito, mas dias atrás, como vocês devem ter visto aí nos meios de comunicação, eles voltaram a ter, né, atrito, né, combate. Então olha só, e o eterno conflito entre árabes, palestinos e israelenses, que acontecem desde 1947 até os dias atuais, né? Sem, contudo, infelizmente, né, sem conseguir a obtenção de paz, né? Infelizmente, né, é uma questão muito delicada, que envolve esses dois povos. Então a definição de suas fronteiras é a convivência pacífica entre seus povos, ou seja, esse conflito que ocorre lá naquela área que nós chamamos de Palestina, né, que aí é a área onde está o Estado de Israel, né, onde a ONU criou o Estado de Israel. Então há esse conflito entre árabes, palestinos e israelenses que acontece desde 1947 até os dias atuais, e aí, sem contudo conseguir a obtenção de paz, a definição exata de suas fronteiras, né? Ou seja, de uma forma que seja justo com os palestinos, já que desse período, né, de 1947 para cá, os palestinos eles perderam muito de seu território. No todo ali já não é um território grande, né? Aquela área ali da Palestina, aquela área onde está o Estado de Israel, já não é um território grande. E aí os palestinos, né, desse período para cá, até os dias atuais, eles perderam muito do seu território, tá? Mas além de guerras, persistem os conflitos motivados, né, por interesses econômicos, né? Tem essa questão aqui dos interesses econômicos, questões religiosas
e preconceitos étnicos, culturais que impedem a convivência pacífica entre os povos. Então podemos constatar que aquela região ali, sem exagero, é um barril de pólvora, tá? Então os atritos se dão por diversos motivos, né? Desde a questão religiosa, motivado por interesse econômico, preconceitos étnicos ou culturais, e aí isso dificulta a convivência harmônica, pacífica da população, né, daquela área. O anseio pelo controle econômico e político sempre foi uma constante, né, na vida de muitos governantes, né, em aliança estreita com as elites locais, né, que ao mesmo tempo se beneficiam do poder, né, e aí terminam dando a esses governantes, né, a sustentação que eles precisam, o apoio que eles precisam, ou seja, a sustentação política, para que eles se perpetuem, né, ou seja, consigam ficar no poder por muitos anos. É esse um dos componentes da guerra civil na Síria, ou seja, essa guerra civil na Síria iniciou aí em 2011 e segue até o momento, tá? E aí, essa guerra na Síria iniciada em 2011, né, e que até 2018, quando ainda se encontrava em curso, já havia causado, olha o prejuízo, né, em termos de vida, ó, já havia causado cerca de 500 mil mortes e mais de 6,5 milhões de refugiados, né? Ou seja, pessoas que são obrigadas a sair de seu país para outro, em decorrência, né, de uma perseguição política, em decorrência, né, de intolerância religiosa, tá? Ou seja, elas são forçadas a sair. Observe que o refugiado ele não sai por espontânea vontade, ele sai por pressão, ele sai por uma questão de ter sua vida, né? Ou seja, de sua vida está em risco, né? O perigo de perder sua vida. Então esses refugiados terminam saindo para outros países, tá? É importante destacar esse ponto, porque há também a figura do deslocado interno. O deslocado interno, ele também é forçado a sair, né? Por esses mesmos motivos. Só que ele não sai daquela área que ele habita, né, para um outro país. Ele sai, ele desloca-se dentro do seu próprio país, né? Ou seja, no seu país pode ter uma área que está em conflito e outra que está mais pacífico, né? E aí, né, em busca de paz, em busca, né, de tranquilidade, né, ele sai dessa área que está em conflito e vai para essa outra área, né, que está mais tranquila. Mas isso dentro do seu país. Já o refugiado, como nós destacamos aí, não, né? Ele sai do seu país, né? Ele deixa lá seu país e vai para um outro, e aí termina enfrentando mais problemas, outros problemas, como a própria adaptação com o novo país, a questão da língua, a questão cultural, religiosa, né, que é diferente lá no outro país para o qual ele se dirige, ok? Olha aí, aqui as imagens elas mostram exatamente, né, o drama da população síria, né? Nós destacamos aí no slide anterior a guerra civil síria, né, que vem desde 2011 até os dias atuais e que até 2018 já tinha matado mais de 500 mil pessoas e feito, né, forçado mais de 6 milhões de pessoas a saírem de seu país. Aí você vê uma área bem destruída, né? A primeira imagem, a imagem que está aí à esquerda do seu vídeo, você vê, né, pessoas, você vê aí um cenário de destruição e pessoas, né, ou seja, a própria imagem ela mostra, né, que essas pessoas estão sendo forçadas, né, a sair, né, ou seja, elas não tiveram nem tempo de, né, pegar seus pertences, né, ou seja, ou seja, elas só conseguiram pegar aquilo que, né, o mais necessário, tá? E aí aqui na imagem mais abaixo você vê, né, a imagem que está aí à direita do seu vídeo, você vê também, né, o drama dessa população síria, né? Você vê aí
recém-nascidos, né, sendo protegidos aí por seus pais. Tudo indica que esse momento aí foi um momento de ataque, né, e aí essas pessoas estão saindo, né, buscando local mais seguro, né, e o próprio cenário, se você observar no fundo, né, a parte física, olha só, isso aqui tudo é ferro retorcido, né, os prédios destruídos, né? Então, um cenário mesmo triste, tá? A intolerância gera conflitos. Cumpre ressaltar que em muitas sociedades as pessoas são vítimas do racismo, do preconceito e da segregação, tá? E aí isso dificulta o quê? Isso dificulta o convívio harmônico, tá? Entre essas pessoas, tá? Então observe aí que isso não acontece só na Ásia. Nós estamos destacando aqui o continente asiático, mas infelizmente esse triste acontecimento, tá? Ele não é encontrado só na Ásia, é encontrado em todo o mundo, né? Em alguns de forma mais acirrada, em outros menos, mas é um problema que infelizmente atinge o mundo, tá? Essa questão da intolerância, e aí que você vê que em muitas sociedades as pessoas são vítimas, né, do racismo, do preconceito, da segregação, e aí isso dificulta, né, esse convívio harmônico. Muitos grupos sociais ainda apresentam resistências em conviver, né, com diferenças, tá? Infelizmente muitos grupos sociais, né, eles têm essa dificuldade, né, eles resistem em conviver com as diferenças, e não só resistem, né, mas também julgam a sua cultura, os seus hábitos, né, se julgam, né, superiores, né, com relação aos outros grupos, tá? E aí há tanta resistência em conviver com as diferenças, né, que muitos deles partem até mesmo para violência, né? Ou seja, ele não quer que aquele outro, que o diferente exista. Não entendem que a humanidade é biologicamente, né? Não entendem que a humanidade é biologicamente, quanto à aparência física e culturalmente diversa, né? Ou seja, isso aí, eles têm essa dificuldade de entendimento, né? Que a humanidade é diferente em termos biológicos, né? Em termos de cultura. A diversidade não representa desigualdade entre os povos ou entre as etnias, né? Ao contrário, representa riqueza, né? Isso aqui é muito importante, esse ponto, né? Destacarmos que a diversidade, ela não representa desigualdade, né, entre os povos, entre as etnias. Ao contrário, tá? Ela representa riqueza. Após tantos anos de ações desrespeitosas e agressivas para com o outro e para com grupos sociais, grande parte das pessoas, né, continua infelizmente intolerante. E aí não compreendemos, né, ainda que é na diversidade, ou seja, eles não compreendem ainda que é na diversidade ou na diferença que está a unidade da humanidade, né? No entanto, a discriminação religiosa, étnica, de classe social, de nível de instrução e outras que impedem ou dificultam, né, a convivência pacífica entre grupos sociais do mundo. Então, observe que a discriminação religiosa, étnica, de classe social, de nível de instrução e outras, tá? Elas impedem, tá, ou dificultam a convivência pacífica entre grupos sociais do mundo. A imagem que você vê aí à direita do seu vídeo, você vê exatamente um problema triste que nos últimos 4, 5 anos vem recebendo destaque nos meios de comunicação, que está ocorrendo lá no continente asiático, exatamente num paísinho muito pequeno, tá? Nós até destacamos no mapa anterior, quando nós estávamos explorando, comparando aqueles dois mapas, e aí nós vimos lá no mapa de 1989 um país chamado Birmânia, né, que atualmente chama-se Mianmar.
E aí dentro desse país há uma minoria étnica, um grupo étnico, diferente da maioria budista, né? Essa maioria, né, budista, praticantes do budismo, e essa minoria étnica Rohingya, né, com destaque aí na imagem, né, são islâmicos, muçulmanos. Porém, essa maioria budista, aí entra a questão da intolerância. Eles não conseguem viver harmonicamente, né? Mesmo esse grupo que vocês estão observando aqui na imagem, né, ser um grupo pacífico, pobre, desprovido, né, de bens essenciais, né? Um grupo que a gente pode dizer inofensivo, né? Mesmo assim, eles não respeitam, não conseguem, né, conviver harmonicamente com essas pessoas, né? Inclusive, né, a intolerância, né? A intolerância é tão grande, né, que infelizmente eles partem mesmo para a violência, né, para o extermínio. Ou seja, eles não querem que esse outro grupo, né, exista, né? Tão tal que há extermínio dentro, né, lá de Mianmar. E aí essa própria imagem ela mostra, né, pessoas, né, em fuga, né? Ou seja, fuga, né, saindo lá do país porque estão tendo aí sua vida, né, ameaçada de perderem sua vida, né, suas vidas, tá? Então esse é um exemplo bem claro aí de intolerância religiosa que nós observamos lá no continente asiático. Porém, não é apenas no continente asiático que existe esse tipo de problema, né? A questão da intolerância, que se dá de várias formas, né? Intolerância racial, religiosa, étnica, tá? Social. Olha só, na Ásia, os exemplos de intolerância se multiplicam, né? Para citar alguns, né, assim como não existe apenas uma única religião cristã, também não podemos falar em uma única religião islâmica, né? Porque vocês já devem ter ouvido falar, né, que no caso do islamismo ele tem duas correntes, né? Nós temos, né, os sunitas, né, que inclusive é a maioria e são mais, vamos dizer assim, menos radicais, né? E nós temos os xiitas, ok? Então observe que dentro de uma mesma religião há diferença, assim como há dentro da religião cristã, né? Vocês sabem que dentro da religião cristã há católicos, há protestantes. Então olha só, então pois esta se divide, né? No caso aí os islâmicos, né? Pois esta se divide, dando continuidade aqui, em várias correntes. Entre elas nós temos os sunitas e os xiitas, né, que passam por muitos episódios de confronto, principalmente em países do Oriente Médio, né? Esses dois grupos, né, eles se confrontam, tá? No caso aqui, esse outro grupo já não é mais no Oriente Médio, né? Aqui já está mais na Índia, né? Os Sikhs, minoria étnico-religiosa, né, do noroeste da Índia, né, que habitam o estado de Punjab, né? Então observe aí que há também esse problema aí envolvendo os Sikhs, minoria étnico-religiosa do noroeste da Índia, estado de Punjab, e indianos, né? Além disso, nós temos aí o destaque que nós falamos com relação à imagem, que vocês observam aí. Nós temos aqui o caso dos Rohingyas, esse que vocês estão vendo aí na imagem, que é um grupo étnico que professa o islamismo e habita o oeste de Mianmar, né, ex-Birmânia, e que são perseguidos, infelizmente são perseguidos por praticantes do budismo nesse país, ou seja, em Mianmar, né, atual em Mianmar. Outro exemplo aqui, né, que nós podemos destacar, é exatamente, vamos deixar todo colorido o quadro, né? Infelizmente, tanto exemplo, né, de intolerância, né? E olha só que aqui é um resumo, tá? Nós temos também a figura dos uigures e tibetanos, né? Uigures e tibetanos.
que respectivamente, né, são habitantes do oeste e sudoeste da China. E eles são reprimidos e subordinados, né, pelo governo chinês. Que aí esse governo chinês, né, a China, é ocupado por uma maioria étnica denominada Han. Né? Esse grupo Han é a maioria étnica da China. E aí esse grupo se acham mais superiores, né, e tem essa dificuldade, né, praticam essa intolerância com relação a esses dois grupos étnicos. No caso aqui os uigures, que os uigures também são, inclusive, são islâmicos, tá? E os tibetanos. Né? Os tibetanos não são islâmicos, né? Só o destaque aí para os uigures. Então esses uigures e tibetanos, né, que respectivamente são habitantes aí do oeste, né, no caso os uigures lá no oeste e os tibetanos no sudoeste da China, eles são reprimidos e subordinados aí pelo governo chinês, tá? Que é ocupado, né, pela maioria étnica Han. Então observe aí o problema que há. E olha que aí, volto a destacar, aí está um resumo, tá? Se fosse destacar mesmo minuciosamente, né, seria só uma aula, não seria, ou melhor, só um encontro não seria o suficiente. Infelizmente, né, são vários casos tristes, tá? O desejo era que fosse ministrar ter mais de um encontro, né, destacando coisas boas, né, aspectos positivos, tá? Além disso, cabe ressaltar acontecimentos recentes, né, provocados aí por grupos terroristas, que se autodenominam islâmicos. Porém, você, aluno aí do canal que está assistindo, tá? Isso não representa a religião islâmica, tá? Isso é uma minoria, né? A maior parte dos islâmicos, né, tem suas diferenças, né, culturais, são religiosamente diferentes, né? Nós que somos ocidentais, somos a maioria da população cristã, mas essa questão aí, né, de grupos terroristas que se autodenominam islâmicos, isso não representa a religião islâmica, tá? Isso é apenas uma pequena parcela, né, que interpreta de forma errada o livro sagrado, o Alcorão, que em razão disso, né, são mais radicais, né, formam esses grupos terroristas, né, usando da violência e do terror, né, para atacar a população, tá? Mas aí voltamos a destacar que é apenas uma pequena parte, tá? Isso não representa a religião islâmica por completo, assim como estes problemas que nós estamos destacando aqui, não representa a Ásia por completo, tá? Equivocadamente, muitas vezes esse terrorismo é confundido com fundamentalismo islâmico, né? Então o terrorismo, né, gente, ele deve ser entendido como modo pelo qual grupos políticos religiosos radicais tentam impor sua vontade por meio de práticas violentas, né? Olha a imagem à direita aí do seu vídeo, né? Isso aqui foi um ataque, né? Olha, esse tecido aqui, esse cobertor que você vê aqui, né? Infelizmente, né, cobrindo aí vítimas, né, desse ataque que vocês estão observando aí na imagem, né? Isso foi um ataque a uma igreja, né? Isso foi um ataque a uma igreja lá no Sri Lanka, né? Um ataque provocado aí pelo Estado Islâmico, tá? Na época, né, eles justificaram, aliás, não há justificativa, né? Mas a justificativa que eles deram foi em decorrência de um outro ataque religioso que ocorreu lá por questões religiosas, né, que ocorreu lá na Nova Zelândia, né, no qual um atirador, né, num determinado dia lá, né, saiu pelas ruas atacando islâmicos, tá? E aí eles justificam, né, eles justificam esse injustificável, tá, como sendo uma resposta, né, ao que ocorreu. E aí esse ataque foi a uma igreja, né,
uma igreja cristã, e aí resultou não só na destruição física, né? A destruição física não é tanto problema porque isso aqui se recupera, né? A questão é a perda de vidas, como vocês estão observando aqui. Esse tecido aí que está na imagem está cobrindo pessoas, né, que infelizmente foram vítimas desse ataque terrorista, ok? Então olha só, estão destacando aí, que fique bem claro para vocês, tá? Que o terrorismo, gente, ele deve ser entendido como o modo pelo qual grupos políticos, religiosos, radicais tentam impor mesmo, tá? Sua vontade por meio de práticas violentas, né? Ou seja, atentados que têm causado milhares de mortes, né? Como no caso aí no Afeganistão, no Paquistão, tá? No Iraque, na Indonésia e também nos Estados Unidos, assim como na França, na Alemanha, olha só, na Espanha e no Reino Unido. Observe aí que o terrorismo ele não tem fronteiras, tá? Você vê aí o terrorismo em países da Ásia, você vê o terrorismo atuar em países da Europa e você vê o terrorismo atuar, no caso aí nos Estados Unidos, um país da América, tá? O mapa seguinte, né, ele destaca exatamente aí, né? Ele procura mostrar. Pronto, agora sim, tá na canetinha. Esse mapa que vocês estão vendo aí na tela, né? Ele procura exatamente mostrar os conflitos concluídos ou em curso no período de 2010 a 2017. Então você vê aí que o mapa destaca o continente asiático, né, o nosso objeto de estudo hoje, neste encontro de hoje. E aí você vê os conflitos, né, concluídos ou em curso no espaço de 2010 a 2017. Então, de acordo aqui com a nossa legenda, olha só, onde você vê aqui esses símbolos são levantes de minorias étnicas. Esse outro, né, na cor verde, destaca pirataria marítima. Este, na cor vermelha, destaca aí um conflito de grande proporção. Essa parte onde você vai ver esse verde mais claro destaca instabilidade política e atentados. E o verdinho mais escuro, guerra civil, né? Além essa parte marrom, você vê que ali está em crise política. E este outro símbolo aí onde você vê o quadradinho lilás, né, com essa linha lilás mais escura, aqui representa o quê? Representa um litígio fronteiriço, uma disputa de fronteira, né, no caso. Então, olha só, vamos destacar aqui no caso onde há, né, exatamente guerra civil. Nós podemos observar, né, que há guerra civil aqui na Síria, né, que inclusive nós já destacamos, né, que vem desde 2011, e atualmente ainda permanece. E aí nós temos aqui no verde mais claro, estabilidade política. Onde você vê estabilidade política? O Iêmen, Iraque, Afeganistão, Paquistão, tá? Aqui o destaque agora para litígio, ou melhor, problema de grande proporção. Vamos observar aqui no mapa, onde há um problema de grande proporção. Então você vê aqui essa parte entre as Coreias, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Então você vê que ali, né, significa dizer ou seja, é uma área onde há esse grande conflito, possibilidade, né? Possibilidade de grande conflito. Pirataria marítima. Onde é que nós podemos observar aqui a pirataria marítima? Pirataria marítima, gente, olha só. Você vai ver
Exatamente nessa parte aqui próximo à Malásia. Ó. Tá vendo aqui o símbolozinho verde? Olha aqui. Onde você vê esse símbolo verde, destaca que ali o destaque é para a pirataria, né? Marítima, ok? Então, olha só, como nós destacamos aqui, né? Você vê a parte onde há a guerra civil, né? No caso aí da Síria. Você vê a parte aí de instabilidade política, né? No caso aí você vê Iraque, Iêmen, Afeganistão, Paquistão. Você vê parte aí onde há levante de minorias étnicas. Olha só os uigures, né? Aqui no oeste da China. Olha aí a Mongólia interior, aqui no caso na China também. A área do Tibete, né? Próximo à China, tá? Então você vê que aí há esses levantes, né? Essa insurreição, vamos dizer assim, né? De minorias étnicas. Ok? Alguma pergunta, galera? Alguma dúvida? Lembrando, não conclua a nossa aula, né? Ficando com dúvida. Qualquer dúvida, por favor, coloque aí no chat. Vamos socializar. A sua dúvida, né? Pode ser a dúvida do coleguinha, né? E aí, você expondo, você não só vai enriquecer a nossa aula, como também vai se ajudar, né? E ajudar de forma indireta o coleguinha aí que também estava com aquela dúvida, tá? Então, qualquer dúvida, coloca aí no chat, tá? Se não estiver concordando com algum ponto, coloque também no chat, que nós vamos observar, tá? E fazer as devidas, né? Caso seja necessário, né? Fazer as devidas, né? Revisões. Tranquilo? Podemos avançar? Então, olha, gente, no slide seguinte, o que nós podemos observar? Então, nós vamos destacar agora, né? Essa Ásia, tida aí como berço de civilizações. Então, a palavra Ásia, né, como vocês podem observar aí, deriva de Aswa e Ásia, né? Nome dados pelos egípcios, tá? E pelos hititas, né? São povos aí da antiguidade, né? Que, no caso aí, os hititas, né? É um povo da antiguidade que habitou o norte da Síria, né? Por volta aí de 1900 a.C. Então, olha só, a palavra Ásia, né? Ela deriva aí dessa expressão Aswa e Ásia, e aí voltamos a destacar, né? Que são nomes dados aí pelos egípcios e pelos hititas, tá? E aí esses hititas, né, são povos aí da antiguidade que habitaram o norte da Síria por volta de 1900 a.C., né? A costa ocidental e as costas... Melhor, a costa ocidental e as regiões meridionais, lembrando que meridional representa o quê? Meridional representa sul. E costa ocidental? Ocidental representa a parte oeste. Toda vez que eu ouvi falar em algo que é ocidental, representa a parte oeste, né? Que está à esquerda, tá? E esse termo meridional representa o que está ao sul. Então a costa ocidental e as regiões meridionais da Ásia Menor, essa Ásia Menor, a área hoje chamada de Turquia. Então observe aí, né, que a Ásia é tida como berço de civilizações, tá? Nós destacamos aí o significado dado, né, o significado dessa palavra Ásia, né, que foi dada aí pelos egípcios e pelos hititas, tá? E admite-se também que a palavra derive da língua semítica, né? Significando, derive da palavra, ou melhor, derive, ou seja, se origine da língua semítica, significando lugar onde o sol nasce, né? Lugar onde o sol nasce. Então a história da humanidade tem profundas raízes no continente asiático, né? Até porque foi lá que teve o início, né? Foi lá que teve o início do cultivo de plantas, né? No caso aí, é o surgimento da agricultura, a domesticação de animais, né? O
seja, a criação de animais, e o emprego de metais, cobre, bronze e ferro, né? Ou seja, o desenvolvimento da metalurgia, né? Para a fabricação de vários utensílios, tá? Então observe aí que historicamente a Ásia é diversa e bem rica, né? Trazendo aí fatos, né? Acontecimentos muito importantes. Ou seja, né? Foi lá em que houve o surgimento aí desse cultivo de plantas, né? Ou seja, o surgimento da agricultura, a domesticação de animais, né? A criação de animais e o emprego aí de metais que atualmente são muito importantes, como cobre, bronze e ferro, né? Ou seja, o desenvolvimento da metalurgia, que na época aí era utilizada para a fabricação de vários utensílios. Grandes civilizações se desenvolveram no continente asiático, né? Então, que grandes civilizações, professor? Nós temos aí com destaque a chinesa, a hindu. A hindu, lembrem da Índia, viu, gente? Índia, Nepal, né? Aquela área ali. E a mesopotâmica, tá? Mesopotâmica, vem de Mesopotâmia, é aquela área onde é o Iraque atualmente. Também na Ásia, né, se formaram os primeiros estados, né? Representando, portanto, as primeiras tentativas de organização econômica, política, cultural e social realizada pelo homem. Tá? Então são importantes, né? É uma herança importante aí deixada pela Ásia, tá? Gente, observe aí que no nosso slide aí que você está vendo no momento, né? Nós vamos destacar o quê? Agora nós vamos partir para os aspectos populacionais. Só que como o nosso tempo, né, expirou, né? O nosso primeiro tempo acabou, nós vamos dar aqui uma breve pausa, questão de 2, 3 minutinhos, e aí daqui a 2, 3 minutinhos nós vamos retornar com este slide que vocês estavam vendo na tela para dar continuidade à nossa aula. Ok, galera?